Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na TV Mercado Brasil e hoje com o Gleidson, professor, pedagogo, e nós vamos conhecer um pouquinho da história dele. Diz para nós aonde você nasceu e como foi a sua criação para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Olá a todos e todas. Eu nasci aqui em Guarapari mesmo, sou filho da terra, né? Criado, moro aqui desde que nasci, tenho 32 anos. E a minha criação foi sempre baseada no respeito, valorizar o ser humano, respeito ao próximo, honrar pai e mãe. Então, é basicamente isso. Legal. E como que surgiu a paixão pela educação, né? Que a gente acompanha nas redes sociais e a gente sabe que você atua hoje na área especial, né? Na educação especial, e que hoje é uma área muito visada, né? A gente tem absorvendo mais os conhecimentos e se adequando à realidade da população, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa da pedagogia na sua vida. Então, é curioso a gente falar isso, Larissa, porque o meu sonho mesmo, desde criança, era ser arquiteto. Gente! Arquiteto. Porém, na época, meus pais não tinham condições financeiras para custear o curso, né? Aí meu pai veio e me intimou. Ele falou bem assim: olha, tá na hora de você fazer uma faculdade, porque os meus pais, apesar de não ter o ensino fundamental completo, eles sempre valorizaram o estudo, né? Aí ele foi e falou para mim bem assim: ó, tá na hora de você fazer uma faculdade. Então eu vou ver, eu vou me virar e vou pagar para você. E eu falando assim, gente, eu não quero dar mais despesa pro meu pai, já tô numa idade, né? Tava com 17, 18 anos. Aí falei assim, como arquitetura é um curso muito alto, não tinha em Guarapari, só em Vitória, Vila Velha. Então, além da mensalidade do curso, a gente ia ter despesa com transporte, todas aquelas despesas que a gente sabe. Falei assim, a arquitetura vai ficar inviável. Aí pensei numa segunda opção. Prestei o Enem, tirei uma nota boa e consegui bolsa para cursar a faculdade de pedagogia 100% aqui na Pitágoras. Aí quando eu me escrevi na primeira opção pedagogia e na segunda engenharia civil. Gente, totalmente diferente, né? E além disso, eu ainda passei na Universidade Federal de Viçosa para pedagogia também. Só que na época eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, eu não sabia da importância de uma instituição federal para o nosso currículo, né? Então, como eu consegui a bolsa na instituição privada aqui em Guarapari, próximo de casa, filho único, não querendo sair da aba dos pais, né? Então, optei por fazer esse curso aqui. Cursei 4 anos de pedagogia. Depois comecei a me encantar pela área da educação especial, busquei me especializar também. Teve algum motivo especial para você se encantar pela área especial? Então, no início da minha faculdade, quando me faziam essa pergunta, eu falava, até mesmo quando eu comecei a trabalhar na área da educação, eu falava que eu não tinha um motivo específico, mas hoje eu vejo que eu tenho um motivo específico, porque eu tenho um tio que ele tem síndrome de Down. Então, eu convivo diariamente com ele, tenho conhecimento de causa e hoje eu entendo que a minha motivação para ingressar na área da educação especial foi essa convivência próxima com meu tio, que ele tem síndrome de Down. Então, hoje, quando me perguntam a motivação que eu tenho, foi essa. Bacana. E o que representa a sua família para você em todo esse conquista desse sonho, desse lado profissional, né? Como você mesmo falou, né? Sobre o seu pai te apoiando, mesmo não ter estudado, mas sempre apoiou você a ter uma formação diferente, né? A construir um sonho, né? E que assim, você hoje entende, assim, quando a gente fala sua família, para você? A minha família é o meu tudo, assim, é a minha base... É a minha base que me sustenta, tudo que eu faço hoje, as coisas pelo que eu luto é por eles, especialmente os meus pais, mas também tem as minhas avós. Então, eu costumo falar, eu tenho a consciência de que eu sou a exceção. E isso não é querendo me engrandecer, nada disso, porque as pessoas que me conhecem sabem. Mas eu tenho a noção de que eu sou a exceção porque eu tenho ensino superior, eu moro numa casa confortável,
tenho um meio de transporte, não dependo de transporte público. Então, todos esses confortos que eu adquiri ao longo do ano só foi possível porque eu tive uma rede de apoio, que são os meus pais, que são a minha família. Então, respondendo a sua pergunta, o que é a família para você? Minha família é o meu tudo e é por eles que eu luto diariamente. Bacana, legal. E esse ano, né, veio uma grande novidade aí pra gente, como pré-candidato, né? Isso. E como surgiu esse desejo de lutar pela população de Guarapari, pela população em geral? Sim, então, foi bem pertinente a sua pergunta, porque eu já fui sondado 2 eleições anteriores para poder vir como vereador. Só que a gente tem que ter um pouco de autoconhecimento também para saber quando é o momento certo da gente tomar uma decisão tão importante quanto essa. Então, nas 2 eleições anteriores, eu vi que não era o momento, então não coloquei meu nome à disposição. Porém, este ano, eu vi que era o momento, conversando com amigos próximos, até mesmo com a minha chefe, a secretária de Educação, a Tamília Madergan, conversando com ela numa das nossas agendas em comum, ela foi e perguntou: Gley, você quer vir como vereador? Aí eu falei bem assim: amiga, deixa eu pensar, porque por mais que já tivesse na minha mente, mas quando ela me perguntou, eu senti assim, gente, tem que ter uma resposta. E tem que ser bem analisado. Isso. Aí ela falou assim, então pensa, analisa direitinho e me responde. Aí isso foi numa quarta. Na sexta-feira, a gente tinha um outro evento em comum, aí ela foi e perguntou, e aí, decidiu? Eu falei assim, amiga, tá decidido, vamos colocar meu nome à disposição, vamos lutar por uma educação melhor, lutar pelo bem comum. E eu costumo falar, Larissa, que a gente não passa nessa vida à toa. A gente tem uma missão, né, na Terra. E eu acredito que a minha missão é essa, ajudar as pessoas a ter uma condição melhor de vida. Então, por isso que eu resolvi colocar o meu nome à disposição. E a gente sabe que a área da educação, né, por mais que se chame educação, é uma área que, infelizmente, uma das primeiras disciplinas é ética na educação. E as pessoas acabam se perdendo, né, a ética pelo próximo, pela vida do próximo. Não importa o que você tem, o que você conquistou. E hoje, aqui em Guarapari, a gente sabe que a área mais forte é a área da educação, né? Sim. E eu sempre falo isso aqui. Você projetou alguma coisa ou não pensa em fazer nada, hoje você mora em Guarapari. Então, investe na área da educação. Porque em algum momento isso vai te trazer um resultado, né? Sim. E a gente esquece disso. Às vezes a gente fica tão focado em tecnologia. Vou fazer algo da tecnologia, né? E aí você tem uma ferramenta ali na mão, próximo, mais fácil, né? E às vezes você pode se descobrir ali que como foi com você, né? Isso. Que foi bem bacana. E qual o projeto para, assim, o desejo do seu coração para até o final de 2024? Olha, que pergunta, hein? O meu projeto para 2024 é trabalhar nessa proposta aí, trabalhar na pré-campanha, né? Desenvolver ações em prol da comunidade, a que eu me proponho. Então, o meu foco atualmente estar mais engajado nessa questão política. Além disso, eu costumo falar que o professor não para de estudar, né? Nunca. E eu também não paro de estudar. Eu sempre fico falando, brincando com os meus amigos, mas assim, 2025 não me fala em curso, que eu já estou saturado. Por quê? Atualmente eu estou no mestrado lá na UFES. Nossa! Então, além do mestrado, estou fazendo uma pós em Educação Especial Inclusiva pelo IFES. Instituições públicas, né? Mas atualmente você está dando aula ou não? Não, então, atualmente eu estou como tutor no setor de formação continuada na Secretaria de Educação e, além disso, eu sou um dos responsáveis pelo setor de educação especial no município. Então, eu trabalho na Secretaria de Educação como técnico pedagógico. E ainda encarando o mestrado. Encarando o mestrado, uma pós-graduação. Mas a gente sempre tem algum objetivo para encerrar o ano da gente. Eu acredito que no início do ano você deve ter feito uma listinha ou ter colocado alguma coisa ali em especial. O que seria esse especial para você encerrar o ano de 2024? Olha, eu comecei a fazer essa listinha, mas não concluí. O meu foco
principal é terminar o mestrado, e eu vou terminar o mestrado, né? Então, assim, respondendo, o meu foco é o mestrado. Falta muito? Este ano, termina esse ano, eu comecei em 2023. Então tem que fechar com louvor. Mas, para além disso, estar mais engajado aí nessa área política, trabalhar em prol das melhorias para a população. Show. Queria que você deixasse um recado para as pessoas que, às vezes, né, a gente tenta... Às vezes a gente tem alguma pessoa, né, especial ali do nosso lado e a gente tenta de todas as formas e às vezes as portas estão fechadas, Sim, né? sim. E que você deixasse uma mensagem de incentivo para essas pessoas que estão lidando com a dificuldade da inclusão, Sim. né? Que nem todo mundo tem fácil acesso a essa inclusão e que é direito de todo mundo, né? E que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Então, além de ter um tio com síndrome de Down, eu tenho um tio que é deficiente visual também. Então, essa temática me atravessa, é algo que corre no meu sangue. Então, por isso que eu entrei por este caminho, estudo muito sobre. Então, o recado que eu deixo para os familiares, eu sei que é uma situação muito difícil, a gente tem que enfrentar muitos estigmas, muito preconceito, mas não deixem de acreditar no futuro melhor, de lutar pelos seus direitos, né? A gente sabe que é uma carga emocional muito grande, priorizar também o cuidado com a saúde mental, porque você ter um filho especial, um tio especial, você tem que enfrentar muitos desafios. Então propor também que você cuide da sua saúde mental. A gente precisa cuidar de quem cuida. Sim. Então, por isso que esse é o recado que eu deixo para alguém que tem uma pessoa deficiente. Agora, uma curiosidade, assim... O significado do nome Gleidson. Conta pra gente, vai. Gente, isso era um segredo. O que aconteceu? O meu nomezinho tá aparecendo na tela aqui. Vamos lá, acho que vai ficar um pouco pequeno, né? Não, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo. Ó, Gleidson Massartier. Gente, olha só. Vou revelar esse segredo agora pra vocês. O que acontece? O meu pai, sempre o meu pai, né? A minha mãe fica lá em casa assim, gente, esse homem tem cada ideia. Quando ele foi me registrar, a intenção dele era colocar o meu nome Gleidson McCartney, porque muito fã do cantor. Só que aí na hora de fazer o registro, a moça lá do cartório orientou ele e chegaram a um consenso em colocar Gleidson Massartier. Então esse é o meu nome composto, né? Só que as pessoas, olhando a pronúncia do Massartier, me perguntam, esse sobrenome é francês? Aí eu vou e confio, eu falo, é francês. Mas na realidade é um nome composto, tá? E agora só vocês estão sabendo, mas ninguém. Não, ninguém tá sabendo, imagina. Gleidson, eu quero te agradecer pela sua participação. Te desejo muito sucesso. Acompanhe a sua jornada aí na área da educação especial. Te desejo sucesso em todas as áreas da sua vida. Amém. Que você procure sempre fazer com excelência, dando o seu melhor, né? Para obter as conquistas que Deus tem para sua vida. E também nesse projeto novo aí de se candidatar, que dê tudo certo e que seja conforme o desejo do seu coração. Eu desejo sucesso mesmo em todas as áreas e que conquiste esse mestrado, por favor, para voltar aqui para contar pra gente. Venci. Isso aí, vem com a plaquinha, ó, passei, tô aprovado na banca. Mas ainda tem um doutorado ainda. Então, como não para de estudar, ano que vem já se prepara pro doutorado. Exatamente. Mas eu te agradeço muito mesmo pela participação, por ter entrado mesmo, ter aceito o nosso convite e entrado nesse projeto. Sempre quando quiser, venha, a porta tá aberta. Muito obrigado mesmo. Agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz em ter recebido, em ter podido falar um pouco sobre a minha história de vida e acrescentando aí o que eu falo para vocês que estão em casa. Educação é o nosso futuro, então a gente precisa investir em educação. Então esse é o conselho que eu deixo para vocês. Pessoal, estudem. É por meio da educação que a gente consegue as nossas coisas. Não é o caminho mais fácil, né? A gente analisando o contexto, né? Mas é o caminho mais satisfatório e gratificante. Isso aí. Muito obrigado, pessoal.
Ih, Maico, você pode cortar aí que eu já me embananei. Aí, ó, já foi diretão, vai. Só o final que não ficou. Show!